Ó, gente, deixa eu passar para vocês um pouco o que eu acredito que aconteceu, certo? Primeiro, esse emprego que eu falei com vocês, que eles me demitiram, teve toda essa perseguição, andaram lá dos 11 contra mim e tal, e que essa menina, que eu pontuei com essa menina lá, o que ela tinha falado que não procedia. Ele era um emprego legal, que era na área que eu gostava, mas eu não me iludo. Eu não acho que ele chegou pra mim de mão beijada. Porque, gente, ó, é, até 2011, 2012 mais ou menos, eu tinha feito seleção na Ambev. Eu trabalhava na área contábil. E, tipo assim, eu entregava as coisas realmente. Na Ambev, esse, assim, se não entregasse, não tinha porquê os escritórios me contratarem, entende? E, tipo assim, eu saí de um para outro. Eu fui, tipo assim, rejeitado pela Ambev, fui rejeitado pelas Big Four. Óbvio, tudo bem, essas, beleza. E, tipo assim, e vários outras empresas. A Skin também, eu fiz seleção na Skin, também fui rejeitado. E várias outras empresas várias outras empresas, não, várias outras vagas que davam um salário um pouco superior, entende? Tipo assim, eu era preterido. Quando essa empresa que eu trabalhei, ela tipo assim, eu fui pra ela porque ela tava me pagando mais, entende? Foi a isca que ela teve pra mim trazer. Entende, gente? E assim, eu não tava ali também, não fui à toa. Eles tinham alguma coisa pra fazer comigo na, na, naquela empresa. Eu não acho que, tipo assim, eles iam me colocar. Eles sabiam como eu era, tá entendendo? Eles sabiam que eu não ia estar me envolvendo com esse tipo de coisa. E, tipo, teve várias coisas. Ela me secou de várias formas. Ela fazia algumas perguntas que hoje eu vejo que é capciosa. Eram capciosas, tá entendendo? E, tipo, ela me chamava. Eu lembro que na primeira reunião que a gente teve, ela usou um termo lá pra mim e depois esse termo foi repetido várias outras pessoas. Que era no mínimo da mesma pandemia. E, e assim, e esse trabalho que remunerava assim, relativamente bem, esse trabalho que era uma área que eu gostava, e tipo assim, não era, nesse realmente era a parte de escrita, eu tinha muito a desenvolver, mas fazia ainda, cumpria a tabela. Mas tipo assim, era na área realmente que eu trabalhava, era na área contábil. Ele não caiu pra mim à toa, pessoal. Não foi assim, eu gostei do seu perfil, realmente gostei, sei lá. Eu duvido muito, gente, eu duvido muito. Pode ser, pode, mas eu duvido muito. Por quê? Na época, eu tinha começado a trabalhar fixo em uma empresa. Eu acho que eles pensaram assim, ó, ele vai trabalhar fixo aí e não vai votar. Porque eles querem que eu vote, entendeu? E aí, quando eles viram realmente que eu não, tipo, que eu não ia votar, porque em vez, tipo assim, que eu não tava indo pra onde eles queriam, porque eu achei que eles pensaram assim, a gente vai dar esse emprego aqui, ele vai vencer na vida, vai embora pra lá, e aí a gente faz o que a gente quer com ele, entende? Porque eles querem isso mesmo. Aí quando viram que não ia ser bem assim, aí eles começaram, aí foi que teve esse problema lá dos 11 e tal. Começaram até que me, me demitiram. E eu percebi o seguinte, que como eles não conseguiram fazer o que queriam comigo lá, agora eu tô tentando aqui. Porque algumas coisas, gente, bem similares, entende? Porque, ó, uma coisa que a gente tem que entender. A gente não pode ficar focando somente na... Tipo assim, a gente tem que ver a estrutura. Como é que as coisas são estruturadas, tá entendendo? Quando a gente começa a ver como as coisas são estruturadas, a gente vê que muitas histórias somente se repetem. Por exemplo, a maioria dos livros, eles trabalham com a jornada do herói, entende? Então, se você pegar tipo, aquela estrutura, você vai ver que aquilo vai se repetir em vários livros, entende? E outros contextos, se a gente pegar a estrutura, a gente vê que é muito similar. E tipo, já tô percebendo que tá indo no meus caminhos, tanto que eu já ouvi a gente falando aqui. Mas tipo, incriminar uma pessoa é meio difícil, tá entendendo? E estão indo por essa vertente, por esse viés. E vamos lá, vamos ver, né, o que vai acontecer. Eu já tive várias experiências. Várias não, algumas experiências que na época eu ficava pensando, meu Deus, mas por que isso está acontecendo comigo? Meu Deus, fulano vai ficar pensando, sei lá, besteira ao meu respeito. Hoje eu percebo, gente, como eu disse, como eu imagino, que era realmente fulana, que eu achava que fulana, que era, tipo, o exemplo da moralidade
que tava fazendo aquilo comigo, tá entendendo? Exemplo dessa minha patroa. Se você conversar com ela, gente, ela tem tipo assim, ela tem uma habilidade de comunicação, ela é uma pessoa bonita, uma pessoa simpática, uma pessoa comunicativa. Você eu nunca maldei isso dela. Aí depois, gente, que eu fui perceber realmente como era fulana, entende? Por exemplo, eu lembro que teve uma vez que ela conseguiu a liberação de um projeto de viabilidade econômica para um hospital. Sabe o que foi que ela chegou? Aí ela foi convidada para cortar, eu acho que para cortar a faixa de inauguração. Eu não sei se foi dos leitos ou do aumento do hospital, uma coisa assim. Aí ela chegou no outro dia falando, que o que me move é poder ajudar as pessoas e papapá. Aí hoje a gente sabe que não é bem assim. Ao menos eu sei que não é bem assim. Teve um dia mesmo, por exemplo, no próprio dia que a menina foi lá oferecer coisa da Natura pra ela. Aí ela chegou na sala, dando uma de boazinha, falando, que se eu pudesse, eu pagaria um psicólogo pra fulano, porque fulano parece que não está muito bem. A coitada devia estar recebendo visita de gente, como aqui mesmo pra gente aqui. Já peguei algumas pessoas aqui, entendeu? Não peguei não. Colocaram uma pessoa aqui na frente, um gastador de carro, pra fazer um assobio bem similar ao que tinha há um tempo atrás. Mas é tipo assim, é um sinal de que nós estamos aqui também. E eu teve uma situação com um estabelecimento público que foi assim, eu cheguei, o estabelecimento estava lá. Aí eu fui fazer uma coisa nesse lugar. E aí, depois disso, a mulher usou uma fala pra me constranger. E depois disso colocaram uma pessoa na frente do estabelecimento. Tá entendendo? Na frente do estabelecimento. Eu não tô falando que foi uma pessoa dentro, porque geralmente nesses estabelecimentos as pessoas ficam dentro do estabelecimento observando. Mas não, pessoal. Passou aproximadamente um ano com uma pessoa na porta do estabelecimento, basicamente de frente pra cá, como que se tivesse protegendo contra mim. Mas assim. Aí hoje, essas pessoas saíram e tava a pessoa lá dentro, tal. Mas aí não é da minha conta, até certo ponto, obviamente. E tipo assim, eu registrei, eu lembro que na época que aconteceu isso, porque assim, eu fui lá, a pessoa fez o discurso lá, que era pra me constranger, mas não me constrangeu porque eu já passei por coisa pior. Aí beleza, pra mim acabou. Só que depois de um certo tempo, eu percebi que eles colocaram justamente ali, entende? E foi pra isso. E teve outra situação também. Eu já compartilhei, eu não sei se eu compartilhei, eu sei que eu gravei um vídeo, não sei se eu compartilhei com vocês. Eu tava morando num lugar que aí tinha um supermercado grande, e era um local meio elitizado. E, tipo, na época, me permitia também, eu comprava queijo, eu sempre gostei de queijo, e assim, nessa época eu comecei a experimentar queijo diferente. E eu ficava, eu costumo ser uma pessoa que vai no supermercado e fica olhando as coisas antes de comprar. Principalmente quando eu tenho tempo. Às vezes quando eu não tenho tempo eu vou diretamente pego. Mas quando eu não tenho, eu já tive época que eu ia por exemplo, no Atacadão, quando eu tava morando lá. Eu ia no Atacadão, enchia o carrinho de coisa, não era bem enchia o carrinho de coisa, eu pegava as coisas que eu queria, às vezes ficava olhando o que eu queria, pesquisando preço, pesquisando composição de produto. Às vezes colocava coisa no carrinho e chegava no caixa e ainda ficava tirando, porque eu sempre gostei de ver. Acho que a maioria das pessoas gosta de estar olhando as coisas. E eu sempre fazia isso. E lá não era diferente, eu chegava, ficava na frente do... E eu ia ver as coisas e ficava, tipo assim, olhando. Aí eu ia comprar queijo, obviamente ia ficar na frente das coisas, da prateleira de frios. Tipo assim, só que... E eu sempre comprava, gente. Eu nunca entrei e não levei uma coisa, tá entendendo? Até porque eu já, ressabiado, eu já entendia um pouco como é que as coisas funcionavam. Aí eu tava lá na frente. Aí essa pessoa chegou e ficou, tipo assim, do meu lado, com segurança. Tipo, pra me constranger mesmo. Aí eu cheguei e fiquei na frente dele, mostrando pra ele que eu sabia o que ele tava fazendo e não estava intimidado, porque eu não estava fazendo nada errado. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei, tipo, indignado, porque não era a primeira vez. Aí eu sei, tipo, é aquela questão, gente. Sabe aquele discurso pra desmoralizar a pessoa, pra questionar a credibilidade? E eu até trouxe lá do exemplo no vídeo anterior, não sei qual foi, falando da aula que eu tipo, expus, eu fiz uma questão bem capciosa e a pessoa começou, isso seria maluquice, total. Pois é uma das formas que eles usam justamente é essa. No caso,
fazer com que você não tenha credibilidade, tá entendendo? No que você fala. E aí eu peguei e cheguei em casa, fiz um discurso, não, relatei tudo. Falei com eles o seguinte, ó, que é certo colocar, assim, eu acho que no contexto da sociedade atual, você ter câmeras no estabelecimento é necessário porque várias pessoas de índoles diferentes estão lá e podem fazer várias, tipo assim, agir de forma errada, mas o que eu não concordo é constranger, tá entendendo? No supermercado tinham várias câmeras de segurança, o pessoal andava com tablet na mão, os seguranças, eles ficavam transitando no supermercado com tablet, eu acho que estava acompanhando a movimentação das pessoas, não tinha um pingo de necessidade dessa pessoa ficar do meu lado olhando pra mim, não tinha, tá entendendo? Se assim, se eles tivessem desconfiado, tava lá registrado, com o registro não tem como negar, tá entendendo? Mas não, pessoal, tava fazendo aquilo realmente pra me constranger. Aí eu relatei isso tudo. Quando foi na outra, quando foi, tipo assim, quando eu voltei lá, porque eu continuei usando normalmente, frequentando normalmente, aí já tinha mudado, tá entendendo? E assim, por coincidência, hoje o trabalho que eu faço, ele tem um vínculo com esse mercado. Será que não querem fazer como também fizeram lá nesse lugar? Tipo assim, porque essa menina, ela trabalhava, ela participou do grupo dos 11. Aí depois ela voltou pra ser minha chefe e, tipo, me demitir, entende? Começou a fazer coisas pra me demitir. Aí ela dizendo ela que foi diretoria, mas, tipo assim, gente, é assim que eles trabalham, tá entendendo? É assim que eles trabalham. Então, eu tô compartilhando aqui com vocês, para que vocês realmente saibam como é que a sociedade funciona, para que vocês não sejam engabelados, como as pessoas dizem. Eu acho que é isso que as pessoas falam, tá entendendo? E foi isso que eu queria compartilhar com vocês. Por hora sim, por hora é somente isso. Então, até mais.